Essencialmente o que eu vou apresentar é no fundo, caminhar dos dias de hoje para os próximos anos, mas ao contrário daquilo que provavelmente as pessoas estão à espera e até eu próprio planeava, o que vai acontecer é que daqui a 3 ou 4 anos vai haver uma revolução semelhante àquela que nós presenciámos com o computador pessoal. Essencialmente, todas as principais empresas do mundo vão apresentar óculos, basicamente iguais aos nossos, e esses óculos vão permitir aumentar o mundo de uma forma completamente inesperada, com inúmeras aplicações. Há depois muitos outros desenvolvimentos de que eu vou falar em paralelo, mas esse vai ser determinante porque, essencialmente, o mundo tal qual o conhecemos, o mundo real, vai passar a ser o nosso browser. E um dos projetos que eu vou apresentar aqui é exatamente que eu comecei no qual consegui atrair várias pessoas com uma enorme experiência. Um deles desenhou o primeiro browser da internet, um luso-americano chamado Tony Fernandes. Esse projeto, eu penso que é extraordinariamente, ou tem um impacto imenso e totalmente inesperado, a muito, muito curto prazo. Obviamente, depois há todos os outros desenvolvimentos a um prazo mais largo que eu vou falar. Essencialmente, isto é algo que eu recolhi do Twitter. Chegou a altura de, finalmente, nós sermos humanos. Portanto, todos estes anos, nós tivemos a aprender a ser máquinas. Na escola, a repetir o que o professor dizia, a cumprir instruções. Finalmente, vamos ser humanos. E ser humanos significa que vamos poder criar. E a criatividade vai ser um dos elementos essenciais. Vou começar por falar do mundo de hoje. Tem muita piada porque o Economist, num dos últimos números, dizia nós devíamos voltar a ler Marx. E de facto, a minha análise e a vida que eu tenho tido no mundo de hoje conduz-me exatamente por aí. Nós temos que voltar um pouco ao passado para analisar o mundo de hoje, antes de passarmos para o mundo do futuro. E o mundo do futuro é um mundo que tem duas componentes essenciais. O mundo das ideias, nós temos que ter ideias, e obviamente, e até um certo ponto, na extensão do que é a rede atual, o mundo dos dados. Todos nós estamos à espera que o mundo virtual vá ser uma revolução. Neste momento, a empresa que eu criei, a iDreams, é uma das empresas que está a despontar em realidade virtual, mas curiosamente, eu acho que a verdadeira transformação não vai ser tanto a criação do mundo virtual, mas a sobreposição do mundo virtual sobre o mundo real, e é disso que eu vou essencialmente falar. Eu no final, eu quero dar esta apresentação a todos vós, porque no final tenho inúmeros links que vêm desta comunidade que eu criei com estudantes, e não estudantes, chamada Explora, e um dos links é importantíssimo, e eu depois apontarei qual é. É o programa da Coreia do Sul para a educação no ensino secundário. Quando eu e os meus estudantes começámos a lê-lo, ficámos extraordinariamente impressionados, porque basicamente é quase como um plano para o futuro. E é algo que eu e várias pessoas estão a tentar que o Ministério da Educação adote. Porque esse plano é essencial, fala sobre essencialmente aquilo que nós vamos aqui no fundo, tratar, embora de uma forma resumida. Há várias pessoas que consideram que o século XX foi uma estagnação total. Nós achamos que não. Mas se nós virmos, a maior parte das grandes invenções fez-se em 1900. Os nossos frigoríficos, os carros, a maior parte daquilo que usamos, ok, houve o computador pessoal e a internet, mas a maior parte das grandes invenções foram no princípio do século. Aliás, se nós olharmos para as principais empresas europeias, elas foram criadas no século XIX e século XX. E, portanto, houve uma grande estagnação. Mas em 1900, se eu fosse jovem, o mundo era incrivelmente excitante. Reparem, se transportarem, havia alguns problemas, havia doenças, mas estavam a surgir o cinema, estavam a surgir os aviões, estavam a surgir os carros. E, por comparação, todo o século
XX foi, no fundo, uma realização de muitas dessas invenções. Como eu, que cresci nos anos 60 e 70, se nós olharmos para a nossa perspectiva, era uma perspectiva ultralimitada. Mas a ficção científica que nós víamos era de um mundo distópico. Alguém quer viver no relatório minoritário ou no iRobô? Era uma visão completamente negativa. E agora, de uma forma quase explosiva e em simultâneo, há inúmeras revoluções em curso. Inúmeras. Eu vou só referir 3 iniciativas em Portugal, que muito poucas pessoas conhecem. Uma delas é que Portugal produz hoje os ecrãs que consomem menos energia no mundo. É uma firma que foi uma spin-off da iDreams, a Invisible, lançou a linha de produção aqui na Sobreda da Caparica há 10 dias e vai ser uma empresa que toda a gente vai ouvir falar nos próximos anos. Aliou-se aos finlandeses, que são líderes em eletrónica impressa, e essencialmente a Invisible, neste momento, está concentrada a fazer etiquetas inteligentes, mas um dia poderá revolucionar a eletrónica a mais alto nível. E surgiu daqui. Surgiu, sobretudo, a investigação do grupo do professor Fernando Pina, na FCT. Foi patenteando, demorou tempo, conseguiu investidores canadianos, está na Bolsa Canadiana, agora está também nos Estados Unidos, e é verdadeiramente surpreendente, e foi feita aqui, do outro lado do Tejo. Há outra revolução em Portugal, nesta altura, que é a criação de novos veículos. Aquele veículo que vem aqui é italiano, é o Birò, em que a bateria é removível e, portanto, eu posso conduzi-lo, chego a casa, removo a bateria, carrego-a em casa, ao escritório e depois volto a usá-la. Já está aqui um pouco por todo lado, mas neste momento há um consórcio, e nós fazemos parte desse consórcio, que ainda é confidencial, para criar um veículo completamente distinto em Portugal, para o mundo. Que tem muitas dessas componentes e depois tem uma equipa ultra criativa em várias áreas para criar um veículo completamente distinto. E isto aqui, em Portugal. E, finalmente, este é o projeto mais louco, e eu nem mostro o vídeo porque ainda é confidencial. Há uma firma chamada Omnidia que tem um CEO absolutamente brilhante chamado Tiago Pardal e que imaginou um cilindro de borracha que roda a altitudes que podem ir até 1 km e que gera energia eólica com uma enorme eficiência. E basicamente a ideia dele é criar os novos barcos à vela, com cabos, com os cilindros a rodarem no ar. Esses cilindros podem alimentar também drones, e esses drones com câmaras termais podem vigiar largas extensões do Oceano Atlântico. E, portanto, essencialmente, isto são 3 exemplos, e há muitos mais. E aqui, realizados aqui em Portugal. Mas olhemos para a ficção e olhemos para o futuro. Tipicamente, por exemplo, no MIT, durante muitos anos, havia vários professores que estimulavam os estudantes a ler os livros de ficção científica e a ver os livros de ficção científica, e eles, de facto, continuam a constituir uma enorme fonte de inspiração. Eu queria mostrar um vídeo que é um trailer, aliás, que é famoso, que é o filme mais fantástico que nunca foi feito, que é o Dune. E este livro foi extraordinariamente impactante, não só nos filmes de ficção científica, mas nos próprios desenvolvimentos que hoje em dia estão de facto a começar a surgir um pouco pelo mundo inteiro. Mas estes saltos que a ficção científica dá têm que ser acompanhados de outros, que são mais lentos e que normalmente são realizados nos centros de investigação. Eu estive envolvido num projeto do European Institute of Technology, porque a Europa, neste momento, ao longo das últimas décadas, gastou enormes quantias em investigação e não criou empresas significativas. Portanto, houve um grupo no qual eu pertenci que examinou porque é que isso aconteceu. E uma das razões porque aconteceu é que o nosso modelo de investigação
continua o mesmo do Francis Bacon. Nós fazemos investigação básica e esperamos que, de alguma forma, essa investigação chegue à economia. Às vezes chega, mas muitas vezes não chega. E basicamente, nós estamos a competir neste mundo, sobretudo com os Estados Unidos e agora a China, que tem um modelo completamente diferente, em que há uma mudança de tecnologia. Eu tenho a energia a carvão, ou utilizando o carvão, e agora quero a energia solar. Qual é a investigação necessária para fazer esta mudança? E, portanto, este modelo que basicamente tem permitido a criação de indústrias, tem tido um efeito extraordinariamente transformador. Mas, para além deste efeito, portanto, destes avanços no futuro conduzidos pela investigação, há outro mecanismo, que é o chamado modelo do Silicon Valley, que é um modelo totalmente darwiniano, em que nós temos inúmeras empresas criadas por jovens empreendedores, que têm investimento de business angels, 80% a 90% vai à falência, e aqueles que sobrevivem têm venture capital, e desses, o desejo do venture capital é que, no mínimo, essas empresas sejam vendidas a compradores, e esses compradores, que saíam também desse escalão para o outro a mais dominante, são as empresas gigantes que dominam o mundo. O que é espantoso deste modelo é que este modelo tem sido uma catástrofe para a Europa. Porque, essencialmente, todo o ciclo de investimento nas jovens empresas em Portugal e em muitos outros países está destinado, na melhor das hipóteses, a essa empresa ser comprada por um gigante. E a consequência é que a Europa tem apenas a 60ª maior empresa tecnológica. Quando nós crescíamos, havia computadores europeus, havia software europeu, tudo basicamente. Hoje em dia tem uma dimensão muito menor. E basicamente este é um sistema que é contra a inovação. Eu estive no Silicon Valley há uns meses e verdadeiramente aquilo que as grandes empresas têm a oferecer ao mundo é patético. É verdadeiramente patético. Não é verdadeiramente inovador. E mais, eles condicionam todas as outras empresas. Nesse ciclo em que eu estive no European Institute of Technology, o antigo CEO, chairman da Ericsson, dizia que o maior problema que a Nokia, a Ericsson e várias empresas tiveram foi que, a partir de uma certa altura, tinham financeiristas americanos que acabavam com aquilo que fez o segredo dessas empresas, que era o clima experimental. Okay? Aquilo que permitiu essas empresas, como a Nokia, apostarem em telemóveis, foi o que se chama skunkworks. Eu tenho um espírito experimental. E basicamente o que é curioso é que a Google, a Apple, tentam ter ainda o espírito experimental dentro dos seus laboratórios, mas liquidam tudo o resto. Mas a organização que existe hoje em dia no mundo é muito curiosa, porque, por exemplo, se olharmos para Smart Cities, o que nós vemos é que a comunidade de investimento e a investigação das universidades criam ecossistemas de empresas que depois são mapeados. Há uma empresa chamada CB Insights que tem mapas das startups que estão a aparecer em várias áreas, em que, essencialmente, criam um mundo darwiniano. Eu não posso, numa empresa, não focar. Okay? Alguém me diz, tu tens que focar, mesmo que o focar me leve à falência. Okay? Porque um investidor, tem normalmente portfólios de, 8 empresas de uma área, basta que uma seja bem sucedida. Okay? Portanto, todo este sistema é dramático para os empreendedores. E é dramático para a verdadeira inovação. E eu depois, mais tarde, poderei falar de como o combater. Porque há, apesar de tudo, exceções no mundo. E as exceções são o Canadá, onde as minhas empresas estão hoje, porque é o único país ocidental que tem uma bolsa com liquidez para as empresas tecnológicas novas, a Austrália e a Alemanha. Ok. Recuemos agora, e vou passar esta parte um pouco rapidamente, como é que nós geramos ideias? Eu dou esta cadeira do Explora, onde é uma comunidade à volta de 100 estudantes, 20 ou 30 que estão envolvidos em projetos a sério, e a primeira aula é sobre geração de ideias. E o que eu fiz foi olhar para as melhores cadeiras no mundo sobre geração de ideias, e há uma clássica, de James Adams em Stanford, em que na primeira aula todos os estudantes têm que escrever sobre o que mais os irrita na vida.
Okay? Portanto, imaginemos que vamos criar aqui uma aula sobre geração de ideias. Cada pessoa tem que escrever as 3 coisas que mais o irritam na vida. E no decorrer da cadeira vão resolver essas irritações. E para resolver essas irritações têm que superar os bloqueios em que normalmente nós vivemos. Nós temos, por exemplo, em Portugal há vários bloqueios clássicos. Toda a gente prefere criticar em vez de gerar ideias, por exemplo. E há vários outros. Há estereótipos e há bloqueios universais. De qualquer forma, tem aqui o link para o livro, que neste momento está disponível gratuitamente, e eu aconselho a ler, que é intitulado Conceptual Blockbusting. Há depois vários outros mecanismos que são utilizados para gerar ideias. Aquilo que eu prefiro é o estímulo aleatório. E é muito inspirado na história de um matemático americano chamado Percy Diaconis, que fugiu de casa aos 15 anos para ser ilusionista. E aos 25, ele está num bar em Nova Iorque e encontra o editor de matemática do Scientific American, que reconhece nele um excepcional talento matemático, paga-lhe os estudos, ele é professor em Stanford, é extraordinariamente criativo, e alguém lhe pergunta por que raio é que é dele tão criativo. E ele disse, eu vou para a biblioteca, para a zona das revistas, fecho os olhos, vou retirar revistas de várias áreas, abro-as na mesa e as ideias brotam. Então eu basicamente decidi ir à biblioteca da minha faculdade, que é bem mais pequena do que Stanford, decidi fazer o mesmo. E cheguei à conclusão que o estímulo aleatório é importantíssimo. Por exemplo, esta comunidade explora o que faz durante o dia, todas as pessoas podem pôr links, pura e simplesmente para criar o estímulo aleatório. Há outra escola de geração de ideias, que é não aquilo que o irrita, mas onde é que está a dor. E, portanto, eu lembro quando estava na MIT, o fundador da Lodge, Mitch Kapor, punha esta frase no quadro. Where is the pain? Onde é que está a dor? Qual é o problema que vocês resolvem? Okay? É curioso que isto é extraordinariamente limitativo. É muito útil, mas é extraordinariamente limitativo. Imaginem que o Steve Jobs tinha só seguido este princípio. O que é que o iPad, que problema é que resolvia? Nenhum. Ok? E, portanto, é uma via, mas há outras, e há outras que são mais sedutoras. E uma delas é a subversão. Obviamente, nós devemos ler alguém que foi extraordinariamente subversivo na altura, que o Leonardo da Vinci. Se forem este site, o número de ideias que ele teve em todas as áreas é uma pessoa... É absolutamente... Não é esmagada, é basicamente incrivelmente estimulada. Como é que foi possível? Mas há 2 outras pessoas que nós começámos a seguir e portanto, isto prende-se com o trabalho que estamos hoje a fazer no Browser para a Internet of Everything. Um deles é o Peter Kropotkin, que foi um dos pais da anarquia, do anarquismo, e que tem vários livros fantásticos. Eu já vou retomar algumas das ideias dele. E depois, mais recentemente, houve um hippie, o A.B. Hoffman, que escreveu um livro que na altura lhe valeu a ordem de prisão, que era Steal This Book. Tinha vários capítulos de como viver gratuitamente, ou gastando pouco dinheiro, e depois tinha 2 capítulos finais. Tinha um capítulo final que era como roubar numa loja, que basicamente não é aconselhável, e depois o apêndice era como fazer coquetéis Molotov. E, portanto, teve uma ordem de prisão, viveu 20 anos fora, mas o livro é fantástico. Okay? Toda a outra parte é fantástica. Aliás, foi um best-seller. E está disponível na rede também gratuitamente, e vale a pena ler. Okay. Há outra parte extraordinariamente importante que tem a ver na geração de ideias, que é a inteligência coletiva. Se eu decidir fazer uma lista com os restaurantes do Oeiras, a minha lista é incrivelmente pobre. Se nós todos em conjunto fizermos esta lista, a lista é incrivelmente rica. E, portanto, grupos são bons para gerar ideias. Qual é o problema dos grupos? É as personalidades dominantes. Os bullies que abafam a geração de ideias. E é por isso que muitos destes métodos, os métodos de brainstorming, tentam evitar a intervenção dos bullies pelo menos durante 3 rondas de geração de ideias. Os métodos de Delphi permitem evitar pura e simplesmente a sua intervenção. Mas, de qualquer forma, esta ideia do grupo e da inteligência coletiva é extraordinariamente importante. Isto são algumas das ideias geradas na iDreams
com a inteligência coletiva. Okay? Tivemos brainstormings. O que é que vai fazer do estuário do Tejo algo verdadeiramente inesquecível? E uma das ideias foi aquele semi-monstro robótico, que era o Loch Ness do Tejo, que ia aparecer e desaparecer pelo estuário do Tejo, alguns. E depois havia uma história. Nós depois trabalhámos, por exemplo, com embalagens, em que eu servia a água e a embalagem ia-se reduzir. Isso é possível, mas a garrafa de água passava a custar 10 euros e a água 50 cêntimos, e portanto era impraticável. Mas a ideia que eu tenho um telemóvel associado a um drone e o telemóvel voa pela casa e assim sucessivamente. Hoje em dia, em termos de inteligência coletiva, há várias ferramentas extraordinariamente importantes, em open source, não só de software e hardware, e esta hipótese de crowdsourcing. Por exemplo, a Amazon tem este sistema do Mechanical Turk. Se eu precisar de alguém a ajudar-me num projeto, eu vou ao Mechanical Turk e faço um concurso público mundial e depois recebo respostas. Por exemplo, nós fazemos um vídeo, queremos locução em esloveno. Eu vou ao Mechanical Turk ou vou ao freelance.com e faço um concurso. E, portanto, há esta hipótese de crowdsourcing a nível global como nunca houve. E depois há, obviamente, aquilo que vai acontecer no futuro, que é algo perturbador, que é a visualização dos sonhos. Se nós olharmos para o que vai acontecer com os óculos, já acontece com os Snap da Snapchat, eu posso ir gravando ao longo do dia as imagens que estou a ver. E, ao mesmo tempo, eu posso ter aqueles capacetes que detectam a minha atividade neuronal. Agora imaginem a dormir com o capacete, a detectar a atividade neuronal e depois correlacioná-la com as imagens que eu recolhi durante o dia. Eu acordo e tenho um semifilme sobre o que sonhei. Okay? No sonho, a vantagem é que nós temos acesso a um número muito mais amplo de ideias e de conceitos e de observações e, portanto, poderemos criar ideias de uma forma muito mais livre. Esta ideia do futuro está sempre associada à ideia da realidade virtual. Nós começámos a trabalhar em realidade virtual em 1992 na faculdade, porque houve um secretário de Estado de Ambiente chamado Carlos Pimenta que em 1987 chamou num grupo e disse: um dia eu quero que todos os portugueses em casa percebam quais são os impactos das obras que nós vamos fazer com o dinheiro europeu. Bem, nós andamos pelo mundo inteiro a ver e sempre, vai ser realidade virtual. Portanto, em 98 na Expo, nós mostramos que isso era possível. Era possível voar pelo país inteiro em realidade virtual e simular, como no SimCity, e verificar qual era o impacto dos projetos. Na altura, nós achávamos, quando começámos em 92, que em 98 toda a gente ia ter óculos de realidade virtual. Quem é que hoje aqui tem um óculos de realidade virtual em casa? Exatamente ninguém. E passaram-se para 26 anos. Portanto, imaginem como nós enganámos-nos na altura. O fiasco que absolutamente foi. Okay? Eu não acho que... E, portanto, depois deste fiasco gigantesco, nós prometermos ao mundo que vamos poder voar com óculos de realidade virtual e ninguém ter óculos de realidade virtual, eu hoje ainda tenho dificuldades em aceitar que a realidade virtual irá ser o sucesso que todas as pessoas ambicionam. Mas no ambiente controlado, a realidade virtual é fantástico. Eu posso voar, andar, remar, posso fazer um número infinito de experiências num ambiente imersivo. A parte do som é fantástica e, para além disso, eu posso, em realidade virtual, escalar. Por exemplo, uma das bases da nanotecnologia veio de um amigo meu chamado Warren Robinett, que criou câmaras de vídeo que filmavam o microscópio eletrónico, colocava em ambiente de realidade virtual e escalava e, portanto, permitiu, no fundo, o que é hoje a nanotecnologia. Toda a gente conhece aqueles filmes em que as pessoas aumentam e diminuem. Em realidade virtual isso é possível. A outra parte de realidade virtual que nós sempre cultivamos, porque muitos de nós vêm do Departamento de Ambiente, originalmente, o grupo que eu formei, é a ideia dos filtros. É a ideia, por exemplo, de eu estar a olhar para o meu gato e ver como é que o meu gato me está a ver a mim, usando os filtros de imagem baseados na visão dele.
E, portanto, houve um documentários da BBC, o Super Sense, em que convidaram os maiores especialistas de visão animal no mundo e criaram filtros e mostraram os filtros num conjunto infinito de animais. E essa experiência, por exemplo, é fácil ter em realidade virtual. Nós temos trabalhado, portanto, esta empresa iDreams, que eu já não sou gestor, mas sou ainda acionista, tenho trabalhado em grandes projetos de realidade virtual. Neste momento trabalhamos com a NBA, com a Disney, agora com a McLaren. E um dos projetos que deu mais gozo, porque foi a única vez que o Brasil ganhou no Campeonato do Mundo de Futebol que organizou, foi um projeto de realidade virtual, que eu vou mostrar. Portanto, este projeto foi um projeto histórico, foi feito com os óculos da Oculus Rift, que depois foi comprada pelo Facebook, e foi um dos primeiros jogos coletivos. E, portanto, a história era que os miúdos iam para as cabines, vestiam os óculos e agora iam entrar em campo e jogar. Isto foi patrocinado pela Coca-Cola, portanto tivemos que pintar os óculos todos. Eles estão a jogar sentados e a celebrar e a ver aquilo que está a acontecer no jogo. Hoje, isto foi há 4 anos. 4 anos depois, nós na iDreams criámos uma plataforma, um Arcade, que na semana passada foi eleita a experiência mais atrativa em realidade aumentada e realidade virtual, numa conferência mundial, mas basicamente isto é um bom exemplo do que é a realidade virtual. Mas, como eu disse no início, aquilo de facto que vai fazer a transformação não é a realidade virtual, mas a realidade aumentada. E a realidade aumentada começou por ser algo muito simples. Todos vocês provavelmente sabem o que é um QR Code, colocam o telemóvel e é algo que se desenvolve com base no QR Code. Alguns dos projetos iniciais eram, por exemplo, eu tenho os cromos e eu reconheço os cromos e vou buscar as imagens em 3D. Nós hoje olhamos para o passado da iDreams nesta área e sentimos que, de facto, estávamos a inventar o futuro na altura. Porque, enquanto todo o mundo estava a reconhecer as marcas, nós achámos que o futuro da realidade aumentada era a interação sem marcas. E aqui vem o Antão Almada, que hoje em dia é o Principal Engineering da Farfetch e estava no iDreams na altura, a interagir com a água. Nós pensámos que, por um lado, o mundo digital pode ir ter a nós, como neste caso, e, por outro lado, nós podemos entrar no filme e interagir com o filme. E nós achámos que realmente aumentada um dia ia ser isto. Houve uma empresa israelita na altura, a Augmento, que quis fazer um merger connosco. Nós destacámos a nossa equipa de realidade aumentada e, no final, tínhamos o negócio todo feito, no final, os investidores acharam que era cedo demais e essa empresa israelita hoje é a Apple, em realidade aumentada. Nós perdemos um valor incomensurável nesse falhanço. Curiosamente, no ano a seguir a esse acordo, houve o primeiro evento comercial de realidade aumentada e nós ganhámos o equivalente ao Oscar. Imaginem que estão a ver o Shrek, ou outro filme qualquer, e o Shrek vem para a vossa sala e interagem com ela. E basicamente nós fizemos isto em 2009. A mascote, reparem, tem várias propriedades. Uma delas é projetar sombras em tempo real, é detectar colisões, é evitar... E, portanto, este vídeo ficou histórico na altura. Aliás, a maior parte das pessoas disse que nós estávamos a aldrabar neste vídeo. Mais recentemente, a Magic Leap tem aquele vídeo da baleia que entra no ginásio. Esse, sim, é completamente fake. Esse é completamente aldrabado. Okay? Nós, na altura, fizemos isto realmente. Quando agora todas as firmas surgiram com estes desenvolvimentos, nós dissemos, fizemos isto há 10 anos. Okay?
Isto hoje é a base do que é a realidade aumentada do futuro. Vai haver inúmeras aplicações com base nesta tecnologia, algumas delas horríveis. Imaginem que estão a ver a telenovela e gostam dos brincos da atriz lá atrás. Apontam, vão lá e compram. E, portanto, imaginem o que é uma pessoa entrar no filme constantemente e comprar. Tipo, tem o cartão e... Ok. E, portanto, a nossa visão de realidade aumentada na altura era esta, e hoje em dia o que a Apple, Google, Facebook estão a oferecer é basicamente as ferramentas para qualquer de vocês fazer isto. E, portanto, por causa da crise da Y-Dreams, nós tivemos que vender estas patentes. E é por isso que a Y-Dreams Global hoje é de realidade virtual. Lutámos até ao fim, mas ninguém em Portugal acreditou ou percebeu que nós íamos ser líderes na próxima fronteira de computação. Foi dramático. E, essencialmente, o que nós fizemos, continuámos a fazer projetos, e vários projetos que podem ver, mas num dado momento, há pouco mais de um ano, comecei a falar com as pessoas que estão a começar a viver na zona de Lisboa e que têm duas características fantásticas. Uma delas é uma enorme experiência em negócios tecnológicos, que em Portugal não tínhamos, e depois dinheiro. Okay? E esse conjunto permitiu-nos começar a pensar em algo verdadeiramente revolucionário para o futuro, que vamos lançar muito em breve e que patenteámos ao longo deste ano e que eu vou agora descrever. Ok, realidade aumentada até agora foi o reconhecimento de marcas e a extração de imagens em 3D ou vídeos. Foi e tem sido, por exemplo, no caso do Snapchat, eu olhar para alguém e fazer efeitos especiais e as pessoas ficam extraordinariamente contentes. Ou, num caso mais benigno, eu, por exemplo, não sei como é que uma máquina funciona, mas através de realidade aumentada tenho acesso, no fundo, a um manual que me diz como operar, por exemplo, uma máquina de lavar. Okay? O que é que isto significa? Significa que eu tenho o mundo real num lado, eu tenho aqui o mundo dos dados da web, e eu agora crio aqui uma camada digital no meu smartphone e futuramente nos óculos, em que eu sobreponho informação, como no caso do manual para usar a máquina, sobreponho informação nesta camada digital que fica no meu telemóvel. E aqui está a máquina. Okay? Então nós começámos a pensar, vamos pensar a sério nesta camada digital, a que chamámos tags. Já há tags há imenso tempo. Mas vamos olhar para as tags a sério. E nessa altura, eu comecei a examinar o que é a rede hoje. Por exemplo, eu queria comprar uma prancha de surf para o meu filho mais novo. Se eu usar o Google, é um caos total. Enviam-me para as lojas que vendem pranchas de surf à minha volta, e depois eu tenho que ir a cada site, e depois em cada site, se calhar, olhar para as pranchas. Estou horas neste processo. Cheguei à conclusão que o site como entidade atómica da web não tem nenhum sentido. Se eu, basicamente, conseguir fazer o tagging, se eu conseguir criar estas camadas digitais para tudo. Okay? Então nós começámos a idealizar como é que iam ser os tags e a criar o software para fazer o tagging imediato. E criar uma rede que faz a ponte entre o mundo real e o mundo digital através de tags. E, portanto, essencialmente o que nós fizemos foi uma app que permite, através de voz ou através de qualquer outra forma de input, rapidamente criar uma tag. Eu estou aqui com o meu telemóvel e eu tenho uma tag, isto é uma garrafa d'água. Okay? E essas tags têm, obviamente, a posição, têm a descrição e podem ter também programas de computador associados. Eu posso ter, nesta tag sobre a garrafa d'água, comprar garrafas d'água, encomendar garrafas d'água. Mas eu posso fazer o tagging de tudo, virtualmente em casa. Eu, por exemplo, chego à minha casa e tenho um Black & Decker que quer partilhar ou emprestar ou alugar. Faço um tagging e coloco na rede, e, portanto, na rede, o que eu estou a falar é do browser que estamos a criar, que é o ARIA, e que nós consideramos ser o browser para a internet, não a internet nacional, mas a internet of everything. Nós depois começámos a pensar que, para que isto fosse consistente,
Para além do reconhecimento de imagem, que tem alguns problemas, eu tenho que trabalhar na localização a sério. Quando eu estou aqui, eu tenho uma posição, estou aqui relativamente próximo do exterior, portanto vou ter uma posição dada pelo GPS no exterior. No interior aqui do Palácio, provavelmente essa posição é-me dada por outro sistema de localização via telemóvel, mas esses sistemas de localização, em primeiro lugar, têm erros. Okay? O GPS tem à volta de 6 metros de erro. Okay? Os sistemas interiores chegam a 20 metros. Mas pior do que isso, se eu estou a fazer o tagging, por exemplo, daquela porta, eu tenho que saber a posição daquela porta. Então, o que nós desenvolvemos e patenteámos foi o Augmented Positioning System, que nos permite determinar as coordenadas de todos os pontos do meu campo de visão. Ou de qualquer pessoa de campo de visão. Dentro de casa ou fora. E dessa forma, eu guardo as tags com a posição perfeita. Quando nós começámos a pensar nisto, nós começámos a pensar também que, e portanto o Google tem um sistema mais ou menos semelhante, nós temos menos erros e encaramos isto de uma forma completamente distinta, porque temos esta lógica do tagging, mas criámos também algo completamente distinto. Quando eu tenho estes pontos todos, se eu me imaginar com óculos de realidade aumentada e que tiver um sensor que detecta os meus gestos, eu tenho um canvas onde eu posso desenhar, pintar, esculpir aquilo que quiser. E é aquilo basicamente que está em algumas destas imagens. Eu posso chamar um instrumento musical e tocar. Okay? Nós começámos a fazer experiências, por exemplo, com águias. Okay? Vamos desenhar águias. Eu sou do Benfica. E basicamente devo confessar que estou nervoso por causa do jogo. Não me digam o resultado só no fim. Mas basicamente uma das ideias é: ok, nós temos uma águia, desenhamos uma águia e eu agora quero mandar uma águia a um amigo meu. E eu digo: olha, chega daí à varanda, abre a janela, põe o teu telemóvel e vais ver uma águia a voar. Nós lançámos isto de uma forma ainda experimental quando, na final do Super Bowl do futebol americano, os Philadelphia Eagles foram à final. Então nós enviámos águias a voar sobre o estádio em Minneapolis e avisámos os adeptos do Philadelphia Eagles: olhem para o céu e vão ver águias a voar que enviámos de Portugal. Ok, basicamente começámos depois a desenvolver estas ideias. E uma destas ideias é basicamente criarmos a lógica da mensagem semi-holográfica. Eu vou jantar fora, eu tenho os meus headphones e vou ter os meus óculos e eu agora quero ouvir um Music Per One. E chamo o Music Per One e ele está ali a tocar. E no final eu pago-lhe e digo: adeus, obrigado. Okay? E portanto nós começámos a imaginar um sistema que tem várias particularidades interessantes. Tem a particularidade da exploração e da busca, e é útil, mas depois tem a parte toda experiencial incrivelmente rica. E, portanto, começámos a pensar: nós vamos criar a internet dos cidadãos. Nós ligámos-nos a um grupo de estudantes que estavam cá num curso internacional para fazerem um modelo para testar estas ideias. E como eu tenho ligações a Algés, resolvemos pegar nos dados de Algés para testar o que vai ser o futuro da internet em Algés. E, aliás, é algo que queremos cimentar agora nos próximos tempos, já que o modelo está praticamente desenvolvido. E começámos a perceber que se nós criarmos num dado bairro uma riqueza imensa de dados, a tendência vai ser as pessoas a consumirem bens produzidos nesse bairro, a partilhar bens nesse bairro. Mais, vamos estimular os local media, os jornais locais, a um nível impensável. E, portanto, de alguma forma, nós vamos começar a criar a base, por exemplo, da publicidade ser local e ter impacto, e dessa forma combater o impacto do Google e do Facebook, que retiram 80% das receitas em publicidade. Nós vamos começar a estimular as lojas locais, retirando a parte do e-commerce, e nós começámos a pensar: nós estamos a combater a globalização, ou pelo menos a má globalização. Vamos ter a boa globalização, que é ter artistas de todo lado ali e experienciá-los. Então começámos a ver: nós temos que estudar como é que os revolucionários trabalharam, aqueles que foram bem-sucedidos e aqueles que falharam. Um dos que falhou é um primo meu, chamado Yves Coleman, que foi o líder trotskista do Maio 68.
Ok, ele tinha-me como um capitalista, mas um dia liguei ao Yves, pá, eu agora estou a fazer uma revolução e preciso do teu apoio. Diz-me, diz-me, pá, como é que se faz uma revolução? Como é que... Epá, foi extremamente útil e obviamente, uma das componentes fundamentais foi, ele achou, epá, o que tu estás a fazer enquadra-se muito naquilo que o Kropotkin imaginava para as comunidades locais, a comunidade da partilha e basicamente a ideia dos artesãos que podem trabalhar para a comunidade local, mas neste caso a possibilidade de trabalharem para o mundo inteiro. E então nós começamos a trabalhar no sentido de criar um browser para a internet que seja verdadeiramente revolucionário, que crie uma experiência completamente distinta. E começámos a falar com pessoas que desenvolvem e utilizam em todo o mundo. E temos uma aderência brutal. No momento em que surgirmos, vamos ter uma comunidade enorme de pessoas a apoiar. Há um problema. Porquê é que eu vou adotar isto? É que hoje, na maior parte dos casos, as pessoas têm 30 apps no telemóvel e usam 4. Como é que vão usar a nossa? Ok, então nós começámos a desenhar um sistema em que as pessoas vão ser pagas pelo que fazem, pelo tagging. Então nós vamos criar um modelo em que as pessoas... É um sistema de tokens. Temos um chinês na equipa que tem enorme experiência dos sistemas de tokens nos videojogos na China e ele disse-nos, epá, nós vamos desenhar um sistema em que as pessoas vão receber tokens e a partir de uma certa altura ganham dinheiro e esse dinheiro é função da riqueza que é acumulada no bairro. Mas nós vamos partilhar tudo. Vamos partilhar a receita a sério. Todas as receitas nós vamos partilhar e partilhar e partilhar e partilhar. Vamos fazer exatamente o oposto que as outras empresas fazem. Este é um primeiro princípio que nós achamos ser a base de uma ficção que vai ultrapassar a realidade e a curto prazo. Há vários desenvolvimentos, e eu comecei por referir alguns, como, por exemplo, a parte toda da mobilidade que vai mudar completamente. Se eu tirar uma fotografia aérea agora do Eiras e tirar daqui a 30 anos, vai ser completamente distinto. Eu acho que vai haver 1/4 dos veículos que existem hoje. Vão haver veículos elétricos que partilhamos. Portanto, há vários países do Norte da Europa que estão a pensar o que é que vão fazer com os parques de estacionamento que desaparecem, a utilidade. E, portanto, a mobilidade é uma área fundamental. E, portanto, nós estamos envolvidos nela. No caso de Portugal, há uma área absolutamente essencial, que é o mar. Okay? E no mar, o que eu acho que está a acontecer a Portugal é esta ideia das concessões. E o que nós estamos a tentar fazer na área do mar, com a Associação Almida e várias outras empresas, é nós criamos a capacidade para nós monitorizarmos e usarmos o nosso mar como um recurso inteligente e não seguindo o modelo tradicional dos países que exploram a energia através da concessão. Ok. Há depois toda a componente que eu não tenho tempo para falar, mas que vos deixo através de inúmeros links que podem explorar como vos apetecer. O link mais espantoso, e é o único que eu vou aqui prosseguir, porque já estou a falar há imenso tempo, é o programa da Coreia para os miúdos da preparatória, em que essencialmente eles escolheram vários campos, que são os campos do futuro, e criaram manuais, e vale a pena verem, porque têm todas as bases para ensinar um miúdo de 15 anos a fazer um carro sem condutor. E todos os algoritmos, e no final eles fazerem um robô sem condutor. E basicamente o que a Coreia fez foi para todas as áreas do futuro criar estes manuais para os miúdos aprenderem logo à partida a perceberem o futuro. E de facto, este é o link entre muitos outros que podem explorar à vontade. De facto, o que é verdadeiramente excitante hoje é que nós finalmente vamos poder sair das máquinas em que nos transformamos, seguramente nas próximas décadas, e voltar a ser pessoas.